Numa região diferente como a nossa, existe um banco diferente de todos os outros. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera renda. O Banco da Agricultura Familiar, que cuida e alimenta toda uma nação. Do agronegócio, que fortalece o PIB e exporta para o mundo. O Banco das Pequenas, Médias e Grandes Empresas, que fazem a economia girar. O Banco da Infraestrutura, da energia limpa, da inovação, que cria soluções para o dia a dia. O Banco da Cultura, da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos que influenciaram a geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do Ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Governo Federal. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo e o setor privado pode atrair ainda mais investimentos para que tenhamos orgulho também da autossuficiência na produção de combustíveis. A Refina Brasil está presente de norte a sul do país. São refinarias que faturam 65 bilhões de reais todo ano, geram 2.500 empregos diretos, 20 mil empregos indiretos e induzidos. A Refina Brasil já nasce representativa. Vamos falar então um pouquinho sobre a indústria após a reforma tributária. A reforma tributária ainda está em debate no Congresso, acho que todos sabem. A gente tem um texto... a PEC já foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Estamos no momento de regulamentação já aprovada pela Câmara e agora em tramitação no Senado Federal. O senador Eduardo Braga está fazendo uma série de audiências públicas, pretende divulgar seu relatório na primeira semana de dezembro, votando na seguinte, na CCJ, e na última semana de dezembro de trabalhos no Congresso, isso deve ser votado no plenário do Senado Federal. Tati, para os íntimos é Tati, né? Eu queria que você começasse nos apontando aqui os principais pontos que o Movimento Brasil Competitivo avalia que são positivos e alguns que trazem alguma preocupação do ponto de vista da reforma e que poderiam ser sanados ainda no Senado Federal para tornar a indústria brasileira ainda mais competitiva. Bom dia a todos. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa tão qualificada. Bom, a gente tem... O MBC é uma organização que busca trabalhar a agenda de competitividade do país, né? A gente tem atuado há mais de 20 anos para contribuir com esse debate público e, obviamente, quando a gente fala de competitividade, a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é um grande ofensor a isso, né? Então, acho que só para trazer um dado bastante relevante, a gente trabalha com a agenda de custo Brasil e a gente conseguiu avançar para fazer um estudo que pudesse quantificar o peso disso sobre a economia nacional e esse peso é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao ano, tá? E, obviamente, quando a gente olha para esses vários fatores, eu tenho 2 pilares. Na verdade, 85% desse custo está em 6 pilares, e o segundo maior pilar é o tributário, mas a gente tem o maior pilar, que é o de capital humano, e uma parte dali também se refere a tributos, que são os tributos sob folha de pagamento. Então, se a gente junta essas duas informações, a gente está olhando para algo na casa de 400 bilhões de reais. Então, é um valor bastante representativo do impacto negativo que esse excesso de tributos, na verdade, esse excesso de complexidade do nosso sistema tributário brasileiro acaba gerando como resultado para a nossa economia. E quando a gente olha para a agenda de reforma tributária, e eu vou dividir, eu acho que ela em 2 pontos, né? O primeiro deles é olhar para a questão de simplificação, né? Então, um estudo da UI aponta que se a gente conseguisse avançar, né? E obviamente avançamos aí com a aprovação da emenda constitucional na consolidação dos impostos sobre consumo. Lá eles indicam para 2 tributos, a gente conseguiu avançar em 3, mas acho que é uma boa referência. A gente conseguiria reduzir 40% do número de horas gastas para pagamento de tributos, que é aquele número bastante conhecido do Doing Business no Brasil, de 1.500 horas gastas. Então, quando a gente olha para aquele número de 400 bilhões, eu estou falando que só na melhoria dessa eficiência a gente vai ter um resultado aí de 30 bilhões de reais, né, de ganho.
é pequeno, né? Obviamente, a gente tem uma expectativa, quando a gente fala da reforma tributária, que seja muito mais amplo do que isso, e com certeza vai ser. Então, por isso que eu gosto de dividir e falar só da visão da complexidade. Então, se a gente consegue avançar nessa redução, eu trago esse primeiro impacto. Quando a gente olha para um outro fator que é o maior fator ali de todos que estão colocados dentro desse pilar, é a informalidade. Tá? Então, a economia informal ela acaba gerando um ônus muito grande, porque, querendo ou não, você tem uma ausência grande de pagadores de tributos que deveriam estar dentro do sistema e não estão. Então, isso acaba fazendo com que a nossa carga tributária fique maior. Então, a gente também entende que o processo da reforma, que obviamente é baseado também numa digitalização muito acelerada e relevante, isso também vai ter um impacto bastante importante para conseguir atacar esse segundo indicador. Então, eu realmente acredito que o benefício dela é muito grande, né? Então, acho que o primeiro ponto é realmente conseguir avançar em ter um sistema alinhado a um padrão internacional. Então, o Brasil hoje é um dos últimos países do mundo a aderir ao IVA, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Isso vai simplificar todo o nosso processo relacionado ao sistema tributário. E isso vai garantir também que a gente consiga avançar numa agenda de investimentos. E, ao mesmo tempo, né, até para acho que provocar aqui a discussão, a gente tem algumas preocupações, né, e a gente tem interagido bastante ali com os congressistas para levantar esses vários pontos, né? Então, acho que o primeiro deles se refere à segurança jurídica. Então, o texto ainda tem alguns pontos que trazem dúvidas sobre como é que o processo de apuração vai se dar, sobre como a gente vai conseguir avançar em alguns pontos que são mais sensíveis. Acho que tem uma discussão bastante grande também relacionada à acumulatividade. Essa foi uma das principais bandeiras que a gente defendeu ao longo de toda a discussão da PEC, né, que a gente realmente precisava ter um sistema que garantisse a não cumulatividade e com a tributação de imposto seletivo sobre bens minerais. É algo que que pode impactar, em especial, a indústria, garantindo cumulatividade ao longo da cadeia. E a gente tem tentado levar essa questão aí para os senadores, né, tentando levar esse ponto de vista de forma, acho que, bastante importante e decisiva. E, por último, assim, acho que só para fechar aqui sobre preocupações, os regimes especiais de fiscalização. A gente acha que eles ficaram bastante audaciosos, tá, para não se dizer, e que isso, de alguma forma, a gente está, acho que, punindo pessoas que talvez tenham cometido alguma questão que não seja realmente extremamente grave. Então, a gente acha que as medidas ali elas precisam ser melhor balanceadas para que a gente tenha realmente o punimento a quem o punimento é devido e não a todo e qualquer contribuinte ali do sistema. Então, acho que para trazer esses 3 pontos. E, por último, acho que a gente, enquanto organização que está olhando para todos os elos da cadeia, né, e não só para o setor industrial, mas para os demais setores da economia, acho que a preocupação que a gente tem também, enquanto sociedade, é garantir que a gente tenha uma alíquota justa. Então, a gente tem olhado também com bastante preocupação o excesso de exceções. Excesso de exceções, só Exato, no Brasil. Que estão, de alguma forma, sendo colocados no texto, e isso nos preocupa bastante, porque possivelmente a gente vai ter o maior IVA do mundo. Bichara, eu queria que você trouxesse aqui para nós um pouco da sua visão enquanto um especialista, em quanto que essa reforma tributária pode trazer de melhorias para o Brasil, para as indústrias e para todas as empresas, e onde é que estão os seus principais pontos de atenção. Obrigado, Timóteo. Bom dia a todos. É uma alegria para mim estar aqui com você, com os colegas de mesa. Eu notei que o tema do nosso painel é a indústria após a reforma tributária, né? Mas acho que a gente deveria estar preocupado também com a indústria antes e durante a reforma tributária, para lembrar que a gente tem uma transição muito longa, né? Quer dizer, esse após aí só lá em 2033. Então, assim, mas muito em resumo, eu acho que a reforma ela é inequivocamente positiva, né? Acho que a gente importa um tributo, o IVA, que funciona bem mais ou menos no mundo todo, é muito mais simples, né? Eu acho que a gente vai ter algumas vantagens indiscutíveis em termos de simplificação, redução de contencioso. Então, eu vejo com muito otimismo. Mas é preciso que a gente compreenda que a reforma que entrou na linha de produção de um jeito, saiu de outro bastante diferente, né? Então,
A Tatiana aludiu aos 2 impostos, né? Que viraram 3. A gente só para lembrar aos colegas o seguinte: a gente começou com a discussão de um imposto, né? Que era o IVA, e a gente saiu da discussão com IBS, CBS, imposto seletivo de minerais, que você lembrou bem. O Brasil é o único país do mundo que vai tributar com o imposto seletivo, aquele imposto do pecado, mineração e extração de petróleo. Quer dizer, é o pecado de jabuticaba, que só existe no Brasil, né? E carros elétricos? Carro elétrico está em discussão ainda, mas hoje na PEC está lá também carro elétrico. E, além disso, a gente tem uma contribuição incidente sobre extração de bens primários e semi-elaborados, e o IPI foi mantido para quem compete com a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, assim, nós começamos com uma discussão de 1, terminamos com uma discussão de 6. Né? Então, o que eu quero dizer, o custo político disso foi muito elevado. Né? A reforma ela sai, no final, eu acho que, eu não vou dizer deformada, mas sai bastante prejudicada. E o que eu quero dizer com a preocupação no antes e o durante, o mote é o seguinte: nós temos 2 projetos de lei. Um que foi votado na Câmara, nem chegou no Senado ainda. E outro que está sendo votado no Senado agora, né? Nesse mês. Só que em 2026 já começa a transição. Então a gente tem um pouquinho mais de um ano para aprovar 2 projetos, preparar a obrigação acessória, regulamentar, nomear os membros do comitê gestor. Assim, vai ser na sofreguidão, né? Isso é importante a gente ter em mente. E quando eu digo da preocupação durante a transição, é porque a transição é muito longa, né? Começa em 26 e termina em 32. E ele é completamente assimétrica, né? Então, em 2027, entra a CBS, que é o IVA federal. A União operando no velho módulo farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, ela aumenta a carga dela em 27, deixa estados e municípios para fazer transição entre 28 e 32. E aí, essa transição, já começou uma certa confusão. Dou só um exemplo, que pouca gente percebeu. Na última versão do PL, se autorizou a inclusão dos novos tributos, IBS, CBS, na base de cálculo dos velhos. Então, quem for pagar PIS e COFINS e ICMS a partir de 2028, paga com o tributo novo incluído dentro da base. Isso vai gerar um aumento inequívoco de tributação, ao menos na transição. Né? E um outro alerta que eu faço importante é o seguinte: esse debate da alíquota sequestrou o assunto da reforma tributária nos últimos meses. A minha mãe é dona de casa, dá palpite na alíquota. Todo mundo só quer saber da alíquota. O que eu quero dizer é o seguinte: isso é uma bobagem. Isso é um falso dilema. Por quê? Não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas, uma federal, uma municipal e uma estadual. Você qual vai ser a alíquota? Depende de onde você estiver. Vai ter uma alíquota aqui em São Paulo, vai ter uma alíquota em Campinas, vai ter uma alíquota no Rio de Janeiro. Claro que não vai haver uma variação brutal, porque a alíquota terá que ser a mesma para todas as operações verificadas dentro daquele território. Então, não dá para o governador querer baixar brutalmente a alíquota de determinada atividade para atrair um empreendimento. Mas ainda assim haverá alguma variação, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, vamos fazer compra em New Jersey, porque é mais barato que Nova York. Isso vai existir. Então, a alíquota depende de onde você estiver. E vai ser aquela necessária para custear o pacto social que a gente definir. Essa coisa da alíquota de 26,5% da trave, eu quero dizer aqui com toda franqueza, desculpa, isso é um delírio, esse negócio da trava. Não existe trava. O que existe na PEC é uma alíquota de transição, que é aquela necessária para garantir a arrecadação no momento da transição. Só que no minuto seguinte, União, Estados e municípios fixam a alíquota que eles quiserem. Então não existe alíquota e não existe teto. Assim, esse teto ele é de uma ingenuidade até comovente, né? Porque tem uma previsão que diz o seguinte: se passar de 26,5%, nós vamos fazer um projeto de lei novo. Tá, mas e daí? Faz um projeto de lei novo. O que acontece? E se ele for rejeitado? E se ele não for apreciado? Isso é inútil. Isso é só uma peça de retórica. Então, minha proposta é vamos desenganar um pouco da alíquota e vamos focar em outros assuntos da reforma que são importantes. Né? E, ainda para ficar no tema do durante, muitas das pessoas não estão entendendo muito bem, embora eu concorde com a Tatiana, que vai haver uma simplificação a longo prazo grande do sistema. Mas veja só um exemplo de problema da transição. Né? Então, nós vamos ter tributos novos sobre o consumo. Aí, então, você está lá na sua indústria, recebe a nota fiscal de um vendedor de um insumo qualquer com os tributos novos. Né? Lá, vamos dizer, 26,5%. Ele vai dizer, não, agora o tributo é por fora.
toma aí o meu insumo mais 26,5. Aí todo mundo está achando que, então tá bom, eu vou pagar o 26,5, vou tomar o crédito e tudo bem. Mas não é assim, né, gente? Porque já existia tributo sobre o consumo imputado no preço daquele fornecedor. Então, nós vamos ter uma discussão. Então o que é? Por exemplo, se for serviço, o cara vai te mandar lá a nota com 26,5, você vai dizer, não, peraí, você já tinha ISS, PIS e COFINS aí dentro. Aí você vai dizer, não, tudo bem, mas isso aqui não era preço. Isso aqui era meu preço, não era calculado por fora. Pela norma nova, é cálculo por fora, é tributo. Então, tudo bem, era preço, mas tinha PIS e COFINS dentro. E aí? Vai virar uma discussão comercial. Eu discuti isso várias vezes na Secretaria Especial de Reforma Tributária e no Congresso e disse, olha, vamos colocar aqui uma regra prevendo que esse repasse aí será compulsório, senão isso vai desaguar num debate comercial enorme e incontencioso. E essa regra não foi aceita. Aliás, ela foi aceita só para compras públicas, para compras privadas, está dito na lei expressamente que vai ficar na autonomia da vontade. Ou seja, disse o legislador, vocês se matem aí. Né? Isso vai dar problema. Então, o que eu quero dizer é que eu não acho que nós vamos ter uma transição tão segura quanto, eventualmente, a gente está imaginando. E vejo, Timóteo, outros problemas ainda quanto ao futuro, mas que deixo para falar na próxima rodada para não tomar demais o tempo. Obrigado, Bichara. Evaristo, meu amigo, você representa a indústria do refino no Brasil, a indústria privada de refino de combustíveis no Brasil. Como é que vocês estão vendo esse processo de reforma tributária? Como é que ele afeta o setor? Quais são os principais ganhos, mas quais são as principais dores que vocês estão acompanhando neste momento de regulamentação da reforma? Maravilha, obrigado, Timóteo. Bom, já passamos o videozinho aqui, então não vou me alongar aqui dizendo quem que é Refina Brasil, mas a gente representa, assim, basicamente, 6 refinarias independentes. A gente é uma entidade fruto do movimento parcial, incompleto, de desverticalização do parque de refino da Petrobras. Por conta disso, a gente representa 20% do mercado brasileiro. Vou falar só o que não estava no vídeo, tá, gente? Mas 20% do mercado brasileiro, 72% da capacidade de refino do Nordeste, 100% da capacidade de refino do Norte do Brasil. Dito isso, queria dizer o seguinte, que para dizer sobre o impacto da reforma tributária sobre o nosso setor aqui, sobre a indústria, um setor industrial, o nosso setor, preciso dizer o que o nosso setor é, né? É basicamente o seguinte, tá? O nosso setor. Eu compro petróleo, que é 90% do meu custo, refino e vendo os derivados. Aí, uma série de derivados, os principais, combustível de aviação, que é AV, diesel, gasolina, e aí tem um sem número aí de outros derivados, mas os principais são esses, tá? Num ciclo de produção entre compra, refino, armazenagem e venda de mais ou menos de 45 a 60 dias. Esse é o meu negócio, tá? Meu negócio, ele tem uma margem de lucro muito pequena, porque é um crack spread que eu aplico sobre o preço do petróleo, que é a maior parte do meu custo. Então, com esse cenário em mente, queria dizer o seguinte, se vocês querem ver como é que é parte da reforma tributária aplicada, veja para o nosso setor, tá? Nós somos o Brasil amanhã, porque parte da nossa reforma tributária já aconteceu com a Lei Complementar 192. Tá? A Lei Complementar 192 é feita ali no governo anterior muito para segurar a inflação, era um momento pré-eleição, inflacionário, todo mundo quer mexer no meu setor quando olha para a inflação, gente. Então, nós somos vocês amanhã. Assim, o nosso setor é a prévia do que tende a acontecer com a reforma tributária. Acho que tem coisas positivas e coisas negativas. Coisa positiva, ou seja, só para uniformizar aqui, a Lei Complementar 192, ela fez a reforma tributária do ICMS no mercado de óleo e gás, tá? Então, ou seja, de refino, na verdade. Era uma previsão que tinha desde 2003 lá na Constituição, não era regulamentada, veio a Lei Complementar 192 e a 194 e regulamentou. Então, com isso, nós ganhamos a alíquota de ICMS única, por estado, no destino e todos os outros princípios que hoje estão aí na reforma tributária. O que aconteceu com o ICMS no nosso setor? Tá? Primeiro, melhorou aqui a minha previsibilidade. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, isso aliado com o julgamento supremo de essencialidade, limitou a alíquota que os estados também aplicavam sobre os derivados. Isso também foi muito positivo aqui para o nosso setor. Tá? Terceiro lugar, a gente tem um sisteminha já, tá? Que explita o pagamento aqui entre os diferentes estados. Funciona bem. O que não funciona bem é que reforma tributária, seja qual for a reforma, ela não resolve, um ponto que você gosta muito de falar, Timóteo, aspecto fiscal, gente. A reforma tributária não resolve fiscal.
Então, o que acontece? Acontece nos estados, assim, com os meus associados. Olha, a reforma do ICMS foi super boa, está funcionando super bem. Só que aí, todo mês, vem o secretário de Fazenda do estado, bate na minha porta. Então, não quer antecipar o ICMS esse mês, não? Os estados estão pedindo para a gente antecipar o ICMS e o pagamento. Mas como você tem split payment? Não, então, é que ele acha, assim, ele tem uma previsibilidade de quando eu vou vender. Então ele fala, antecipa o ICMS aqui. E, obviamente, não tenho nenhuma obrigação legal de fazer, mas é uma pressão do secretário de Fazenda, né, gente? Então, assim, isso é algo que a gente tem que estar muito claro na nossa mente. Reforma tributária não resolve problema fiscal. Tá? Então, o que a gente está falando aqui, aí eu converjo aqui com o que o Bishara acabou de falar. Pô, já não temos uma alíquota aí máxima de 26,5%. Será até não poder ser mais. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante a gente ficar na nossa mente aqui. Tá? E o outro ponto também, que é a confiabilidade no sistema, é a seguinte. Tá? A gente tem uma discussão aqui sobre prazo de ressarcimento. É uma preocupação nossa, tá? Que a gente manifestou N vezes ali em todas as etapas da reforma. Em tese, aqui, a Receita Federal tem 360 dias para restituir, né? Ou para restituir um tributo pago a maior. Gente, não acontece assim, né? A gente tem aí prazo médio de 36 meses. Médio, tá? Médio. De 36 meses, se você não tiver uma fiscalização, um procedimento especial de fiscalização, etc, etc. Então, assim, é uma preocupação. Isso implodirá a reforma se não funcionar. Tá? Então, se eu não tiver a possibilidade ou a efetividade da compensação e do efetivo ressarcimento, quando for o caso, num prazo adequado, vai implodir a reforma tributária. O Brasil não vai ter sucesso na sua reforma tributária, porque aí a gente vai começar a ter... as pessoas vão encontrar, as empresas vão começar a buscar encontrar caminhos. Tá? Então, esse é um ponto de preocupação. Um outro ponto positivo é que a CBS vem para a mesma dinâmica do que é o ICMS hoje para mim. Então, para mim, a reforma tributária completa a reforma tributária do nosso setor. Tá? Ponto negativo, eu vou ter que divergir da Tati do Bishara. O Brasil é o único país que está colocando um imposto seletivo sobre mineração e extração de petróleo. Fato, mas o Brasil é o único país que exporta emprego, tá, gente? Sim, nós somos contra haver diferenciação no imposto seletivo entre venda no mercado interno e exportação. Por quê? Porque isso desestimula a indústria. Tá? Eu defendo aqui a agregação de valor do petróleo no Brasil, do petróleo brasileiro no Brasil, para gerar investimento em refino no Brasil, geração de emprego e arrecadação tributária. Dou alguns números sobre isso, tá, gente? Meu setor fatura, as minhas associadas, não o setor, porque é extra Petrobras, tá? Minhas associadas faturam 65 bilhões de reais por ano. Nós só de indiretos recolhemos 18 bilhões por ano. Nos estados em que há refinarias de petróleo, nós somos facilmente a maior fonte de arrecadação de ICMS hoje. Então, a gente é responsável pelo pagamento da folha de salários de vários estados brasileiros. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que se eu diferenciar, o problema de tributo sempre é desequilíbrio, tá? Então, nunca é porque o tributo existe, e sim porque eu tenho desequilíbrios entre setores, ou entre elos da cadeia. Se eu tiver um imposto seletivo, o ideal é não ter. Concordo, tá? O ideal é que não tenha. Mas a ter, tem que ter no mercado interno e na exportação. Por quê? Acontece hoje um problema pragmático, tá, gente? Isso já acontece hoje no preço de transferência do petróleo. O preço de transferência do petróleo tem uma distorção, tá? Que é o seguinte, o preço de transferência do petróleo ele é calculado com base no preço de referência da ANP. E o que significa? Significa que o preço de referência da ANP, a fórmula dele, ela gera um resultado menor do que o preço de mercado. Logo, eu tenho uma base de cálculo menor quando eu exporto petróleo do que quando eu vendo no mercado interno. Sabe qual é o resultado disso? 100% das refinarias de petróleo independentes no Brasil tem que importar petróleo para refinar, sendo que o Brasil é autossuficiente em petróleo e exporta 1 milhão de barris por dia. Então, o Brasil está fazendo o seguinte, ele está exportando emprego para a China. Nós estamos exportando emprego para os Estados Unidos. A gente vende petróleo para os Estados Unidos também, para refinar lá. E a gente importa, sabe o quê? Derivado depois. A maior parte das importações de derivados hoje é do Golfo do México. O Golfo do México é Estados Unidos, gente. Então, nós estamos criando emprego para os Estados Unidos. Nós estamos ajudando aquele país a criar emprego, ajudando a China a criar emprego. Não pode ser assim. Então, por isso é que, respeitosamente, eu sou contra a gente fazer uma diferenciação. Tem várias emendas lá na proposta ali de PEC, sem falar que, na nossa visão, é inconstitucional, né, porque a Constituição colocou ali na PEC, né, que foi aprovada, já está previsto, né, que o imposto seletivo incidirá independentemente da destinação. E aí, então, a gente é contra por isso, mas só para a gente começar a debater. Obrigado. Tati, como é que tem sido a interlocução
com o senador Eduardo Braga, com os outros senadores, no intuito de aperfeiçoar o texto que está tramitando? Eles estão abertos ou a gente ainda há necessidade de conhecer o relatório para depois a gente trazer melhorias? Como é que tem sido esse debate interno lá? Bom, a gente tem, acho que, interagido com muitos dos senadores para levar as nossas preocupações, né? Acho que, inclusive, para também endereçar sugestões de solução que a gente entende que refletem, que de alguma forma resolvem os problemas que estão ali colocados. Acho que indo em linha, assim, acho que eles têm sido bastante abertos, acho que tem uma interlocução interessante, acho que tem um comprometimento muito grande ali do Senado em fazer com que o tema realmente avance esse ano. Acho que do ponto de vista aí, tanto do presidente Rodrigo Pacheco quanto do próprio presidente Arthur Lira, é uma entrega bastante importante dos respectivos mandatos, né? Eu acho que eles querem conseguir avançar na regulamentação para completar a entrega da reforma tributária para a sociedade brasileira. E eu acho que realmente tem espaço de melhoria. Acho que o desafio que a gente tem, e o Bichara apontou muito bem, é o custo político dessas várias negociações que estão em curso para que a gente consiga chegar finalmente a um texto aprovado até o fim desse ano. A gente conseguiu avançar aí com algumas emendas que foram apresentadas por senadores que entenderam os pontos aí que a gente tem endereçado. Acho que tivemos uma boa participação ali também no relatório que saiu da Comissão de Assuntos Econômicos, ali liderada pelo senador Isalci, que eu acho que reflete ali também, em especial, essa questão que eu trouxe do regime especial de fiscalização. Ele traz uma recomendação nesse sentido. E agora eu acho que tem a oportunidade aí, junto ao senador Eduardo Braga, de ouvir a sociedade, o setor produtivo, nessas várias audiências públicas que vão acontecer ao longo das próximas semanas. Mas acho que a preocupação também fica que a gente vai ter um prazo bastante apertado para efetivamente avaliar um novo texto que é bastante complexo, que tem realmente um impacto muito grande sobre todo o processo. Mas o desafio também é que pode ser que quanto mais ele fique, pior ele saia. Então, acho que a gente tem também que escolher ali entre as duas balanças. Acho que esse desafio aí do custo político, ele realmente talvez seja o nosso maior entrave agora. Mas eu sou bastante esperançosa, acho que a gente vai ter um desafio muito grande na transição, mas eu realmente acredito que é uma entrega importante para a gente ter um sistema tributário moderno e adequado aí aos padrões internacionais. Bichara, você pediu, Vênia, para continuar nos seus pontos, por favor. Eu falo três coisas. Primeiro, marcar uma divergência profunda que eu tenho aqui com o Evaristo nesse tema da exportação, né? Porque acho que o dogma de que não se exporta tributo não é nem do direito, é um dogma da economia, né? Isso é uma questão que é quase um truísmo, eu diria. E nesse caso do petróleo, a própria Constituição é que garante a imunidade do imposto seletivo. O que ela diz é que, independentemente da destinação, haverá o tributo. Mas quando a Constituição diz destinação, ela não quer se referir ao exterior, porque quando ela quer se referir ao exterior, ela usa o termo exportação. Mas só para marcar essa divergência, mas, por outro lado, eu concordo com você, no outro aspecto que você colocou, que a pedra de toque do sistema é a não cumulatividade, ou seja, a devolução dos créditos. Mas eu acho isso é até um pouco mais grave do que a gente está imaginando, que é o seguinte: todo mundo concorda que para o sistema funcionar tem que haver devolução do crédito, né? Inclusive do exportador. Só que, acho que pouca gente se deu conta que não existe um enforcement se não houver a devolução. Isso é um tema que eu discuti várias vezes com o deputado Aguinaldo, que era relator da PEC, e ele dizia: qual é a sua sugestão? Eu digo: eu tenho uma sugestão simples. Coloca o seguinte enforcement: se não houver a devolução, o contribuinte pode ceder seu crédito. Ele me disse: não, eu vou testar com a Secretaria de Reforma Tributária. Voltou e disse: eles não aceitam. O que me gerou uma preocupação, porque se há uma boa-fé no sentido de prever a devolução, deveria haver um enforcement se isso não acontecer. Aí depois querem nos dizer: não, agora tem enforcement, Selic. Selic não é enforcement. Selic é só uma correção monetária se o pagamento não for feito, né? Aí é aquela história do Vampeta. Você finge que me paga, que eu finge que eu jogo, né? Então, assim, me parece que esse problema da Selic não resolve a situação
E acho que é bastante preocupante. Eu até acho que haverá devolução dos valores, mas se não houver, a reforma vai ruir. E é um outro ponto que eu queria colocar aqui rapidamente, mas que eu acho que é importante, voltando ao tema aqui que é prioritário das indústrias, que é o seguinte: não tem mais benefício fiscal, né? Todo mundo sabe que acabou 2033, joga todo mundo em level playing field, prefeitos e governadores perdem a prerrogativa de oferecer benefícios fiscais. Eu acho que isso vai trazer um impacto profundo na industrialização do Brasil. O que eu quero dizer com isso é: a BYD iria para a Bahia fabricar carro elétrico se não tivesse benefício fiscal? Não, não ia. As farmacêuticas estariam em Goiás se não houvesse o benefício lá? Não, não estaria. O que eu quero dizer é o seguinte: depois de 2033, acabou. Vai todo mundo usufruir aquele capex lá até o final e vai vir para São Paulo ficar perto do seu mercado consumidor. Não vai haver indústria no Brasil fora de São Paulo depois de 2033. Ah, é claro que se depender de algum recurso natural, tudo bem, aí é uma outra situação. Mas não vai haver indústria. Tanto é assim que a PEC tem uma previsão de que os governadores deverão desenvolver, a partir dos recursos que receberão do Fundo Nacional de Compensação, mecanismos para a atração de estabelecimentos industriais. Só que não existe nem projeto de lei disso. Nós estamos na estaca zero. E último alerta, que eu acho que é muito importante: as indústrias que têm benefício fiscal hoje, benefício oneroso, isto é, que ofereceram alguma contrapartida concreta para usufruir daqueles benefícios, terão esses respectivos benefícios diminuídos a partir de 2028 e zerados em 33. Mas esses benefícios estavam contratados até 33. Então, essas indústrias farão jus a uma indenização. E a PEC já até prevê essa indenização. Mas o problema é que o consenso termina aí. Ninguém sabe como é que isso vai se dar, né? Os governadores acham que vão receber o dinheiro do fundo e eles é que vão pagar as indústrias acham que vão receber diretamente. Enfim, isso aí não tem nenhuma dúvida que vai dar confusão. E só para lembrar, são dispositivos que foram aclarados no PL 108, que foi gerado inteiramente num grupo de trabalho onde só havia burocratas, funcionários públicos da Receita Federal, dos estados e do município. Nenhum representante dos contribuintes. Então, a gente imaginar, Timóteo, que alguém lá ia se preocupar com o contribuinte é como achar que agora, em dezembro, vai ter passeata de peru em defesa do Natal. Bichara, você é o melhor frasista desse país. Isso ninguém pode negar. Evaristo, por favor, eu queria entender como é que vocês estão trabalhando no Congresso para levar todas essas preocupações e como esse ponto de divergência de vocês é apresentado ali no sentido de a gente trazer as melhores práticas para ter uma indústria de refino mais competitiva no Brasil. Perfeito, obrigado, Timóteo. Bom, como é que a gente tem trabalhado aqui? A gente tem, obviamente, falado com o senador Eduardo Braga, com o senador Exalci, os membros da CCJ, para explicar, e aí, aqui, para além da questão jurídica, eu não quero entrar aqui numa discussão de hermenêutica constitucional aqui com o Bichara, né, porque tem lá uma vedação de incidência da exportação, mas tem um inciso mais específico, né, que diz que vai incidir independentemente da destinação. Não quero entrar nisso, por quê? Porque no final do dia, a gente pode aqui ficar discutindo aqui o dia inteiro sobre hermenêutica, mas no final do dia a decisão é política. Vai haver uma decisão política se eu vou aplicar ou não vou aplicar a incidência do imposto seletivo, independentemente da destinação ou na exportação. Então, o que a gente tem procurado demonstrar são os impactos econômicos dessa escolha, né? O impacto econômico dessa escolha, e aí é uma escolha, de novo, política, né? Vamos trabalhar conforme for essa escolha política. O impacto econômico dessa escolha política significa abrir mão, abdicar de agregar valor no Brasil ao petróleo nacional. Isso significa, segundo as nossas contas aqui, tá? E segundo o que a gente vem propondo, né, em outras medidas na Refina Brasil, isso significa abrir mão de investimentos de mais 68 bilhões de reais em novas capacidades de refino. E aí aqui eu sei que é chato, né, e é pouco politicamente correto falar hoje de novas capacidades de refino, mas, gente, a gente não pode se iludir. Todo mundo é a favor da transição energética aqui,
Ninguém questiona a emergência climática, só que o fato da vida é que o Brasil está cada vez mais vulnerável a choques externos de fornecimento de combustíveis. Até 2050, ou seja lá, quando for concluída a transição energética, nós continuaremos precisando de mais combustível, não de menos combustível. E isso, né, hoje o Brasil é 20%, né, deficitário na produção desses combustíveis. Né? A gente tem aqui no Brasil um déficit diário de 650 mil barris de gasolina e diesel. Tá? Então a gente importa, significa que a gente importa do resto do mundo, da Rússia, do Golfo do México, né, e de outras origens, 650 mil barris todo dia que a gente acorda de manhã. E com agravante, o Brasil não tem capacidade nenhuma de armazenagem. Nossa capacidade de armazenagem é de menos de uma semana. Tá? Então, isso significa o seguinte: a Ucrânia acabou de lançar míssil interbalístico lá na Rússia agora. Se houver choque de fornecimento, a gente pode ter problemas de abastecimento no Brasil, porque a gente não tem capacidade de refino aqui. Essa nova capacidade de refino significaria o seguinte, gente: significaria mais 650 mil barris de fornecimento, zera o nosso déficit, agrega valor ao nosso petróleo, 40 mil empregos, entre diretos, indiretos e induzidos, tá? E, obviamente, mais arrecadação para o Brasil fazer o fiscal que precisa fazer para dar subvenção e fazer outros pontos, né, outros estímulos. Com relação ao ponto do cara que ele comentou aqui, da impossibilidade de dar incentivo fiscal. Concordo plenamente, isso aqui é um ponto importante da reforma. Tá? Por quê? Porque a gente vai começar a observar, na minha concepção, o que o resto do mundo acaba fazendo quando quer estimular investimento, que é subvenção direta. Acho até melhor, porque é mais claro na subvenção, lá no IRA americano, eu sei exatamente quanto que ele está tirando do Tesouro americano para dar para uma biorrefinaria. Né? E incentivos no imposto de renda, que aí não é estadual, né? É no imposto de renda. Não vai sobrar muita coisa além disso, gente. É por aí que a gente está vendo, né? Posso estar errado, mas é por aí que a gente está vendo que o caminho de estímulo a novos investimentos. Os estados vão ter que usar Os Estados Unidos emitem título e tem credibilidade. O Brasil não tem condição de fazer isso, de dar dinheiro. O Tesouro Nacional não tem essa condição. Mas no final do dia é isso, tá? É tentar mostrar o que nós estamos abrindo mão, tá? Para que essa escolha política seja feita, no mínimo, conhecimento de todos os lados. Ótimo. Estamos caminhando para o final do nosso painel. Eu quero que vocês façam suas considerações finais, começando pela Tati. Por favor. Bom, primeiro agradecer, acho que foi um excelente debate. Acho que, de novo, assim, estou bastante otimista, acho que a reforma é positiva, acho que tem uma série de desafios enquanto país. No fim do dia, são sempre escolhas, né? Para um lado ou para o outro. Acho que talvez esse seja o nosso maior dilema. A gente precisa fazer escolhas enquanto sociedade, inclusive na alocação do recurso público. Né? Então, acho que isso, inclusive, enseja outros debates. Então, agora muito tem se falado em voltar a uma discussão mais forte sobre a reforma administrativa. Né? A gente tem um recurso finito, né, para efetivamente fazer uma melhor entrega de serviço público, a gente precisa entender como alocá-lo melhor. Então, acho que é muito saudável a gente estar nesse momento enquanto país e a gente precisa seguir avançando numa agenda estrutural de reformas. Então, fico muito feliz em ver que a gente tenha avançado em vários temas e torço muito para que a gente consiga chegar ao fim dessa trajetória e acho que o MBC tem tido um papel bastante relevante aí para apoiar essas discussões. Obrigada. Obrigado. Bichara? Eu acho que fazer a reforma do consumo agora era a terceira pior opção que a gente tinha. Eu acho que a primeira melhor opção era fazer a reforma administrativa. Saber quanto ia custar o Estado, para depois a gente debater o custeio dele. A segunda melhor opção era fazer a reforma da renda, porque os verdadeiros gaps de tributação do Brasil não estão em consumo, estão em renda, né? Você só consegue corrigir o abismo, a chaga social da má distribuição de renda no Brasil com a reforma de renda, não é de consumo. Mas se optou politicamente fazer a primeira do consumo. Então, vamos em frente com o que dá. Embora eu esteja otimista com uma simplificação do sistema a longo prazo, eu tenho muita cautela e acho que a gente tem que ficar muito vigilante, porque podendo haverá aumento de tributo, né? Assim, a Kelly, você vê que tem E impacto na inflação. Na inflação, claro, porque não tem como dizer que a reforma não é inflacionária. Você pega, por exemplo, a tributação de serviço, um sujeito que é prestador de serviço médio vai de 8,65 para 27.
a tributação dele. É claro que vai ser inflacionário. Tudo bem que é no longo prazo. Mas aí os burocratas dizem, não, mas fica tranquilo, que isso só vai onerar a ponta final consumidora. Mas eu nunca vi um empresário me falar que tem inelasticidade de preço suficiente para jogar esse tributo no meio da cadeia. Isso é uma questão econômica, não é questão jurídica, né? Então, eu fico cauteloso porque, podendo, eu acho que o fisco vai querer usar a reforma para aumentar carga. E ele poderá fazer isso. E acho que a transição ficou opaca. Vai ser difícil a gente acompanhar, asseverar aumento de carga ali. Então, de novo, embora esteja de modo otimista com a reforma, eu acho que a gente vai ter um caminho difícil até chegar no final desse túnel com um resultado positivo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você e com os colegas. Obrigado. Evaristo, por favor. Bom, eu queria finalizar aqui comentando o seguinte, pegando esse gancho aqui, Jorge Rachid é um amigo de longa data, né? Ele foi um dos campeões em arrecadação de PIS/COFINS quando esteve lá à frente da Receita Federal. E sempre que a gente discutia com ele, ele sempre dizia o seguinte: não, a intenção não é arrecadar mais, não é? Não, a intenção não é essa. De repente, ele aumentava 30% da arrecadação. Exato. Então, assim, é só resolver alguns problemas aqui e sempre, de repente, era o recorde de arrecadação da União. Então, compartilho aqui desse receio e digo o seguinte, tá? Eu queria finalizar com um ponto que a gente não discutiu, eu não queria perder a oportunidade. A gente também, aqui na Refina Brasil, tem um mandato de representar biorrefinarias, tá? Então, a gente, de novo, a gente não é contra e a gente não é negacionista, a gente também tem associadas que já investem em biorrefino, né? No Brasil. E esse é um ponto aqui que na regulamentação nos pareceu ainda estar incompleto ou não discutido, que apesar dos poucos segmentos que pode haver incentivo fiscal, um deles é biocombustíveis, né? Só que a gente não tá regulamentando isso agora. Acho que é complexo, a gente, acho que está muito no final, mas a gente tem pleiteado, né, e entendo também que as discussões estão iniciais, né, o mundo inteiro ainda está tateando para entender quais são as rotas, mas queria lembrar só uma coisa, Timóteo, só para a gente finalizar. O mundo, eu acho que o professor Jorge Arbach comentou aqui no início, né, o mundo voltou a ser realista, né, ou seja, a teoria realista das relações internacionais. Ou acho que nunca deixou de ser. Mas o ponto aqui é o seguinte: estamos no meio de uma disputa para saber quem é ou quais são os blocos que vão liderar a produção de energia do futuro. Até então, a grande produção de energia, que foi petróleo e carvão, foram liderados por Reino Unido, Estados Unidos e, mais recentemente, China, Japão e os que a gente conhece. Abre-se uma nova oportunidade de saber quem é que vai liderar. Se o Brasil não se preparar adequadamente para isso, será liderado de novo. Então, eu acho que essa é a mensagem final que a gente precisa ter em mente. Tati, senhores, muito obrigado. Um painel riquíssimo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento. Vou agradecer aqui a Tatiana Ribeiro, o Luiz Gustavo Bichara, o Evaristo Pinheiro e também a moderação do Antônio Timóteo. Muito obrigada. Continuem conosco. Nós sabemos dessa imensa complexidade, né, de uma reforma tributária, ao mesmo tempo que nós sabemos que é imprescindível para as empresas saberem como otimizar o seu desempenho a partir dessas novas regras. Tenho certeza que foi uma discussão muito enriquecedora para todos vocês aqui presentes na nossa plateia. Vamos seguir agora rompendo as fronteiras nacionais com o nosso próximo tema: política industrial pelo mundo. Esse é o tema do nosso próximo painel. Nós teremos aqui os nossos convidados, que eu farei o anúncio agora para virem aqui ao nosso palco, lembrando do posicionamento aqui em direção às fotos que nós teremos no painel. Então venham para cá. José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultoria, bem-vindo. Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI e diretor superintendente do SESI. Vem para cá, por favor. E quem vai fazer a mediação desse nosso próximo painel é o editor de macroeconomia na Exame, Luciano Pádua. Vem para cá, o palco é seu.
Por favor, podem se acomodar. Um excelente painel para vocês.